Notícias daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitalia. Notícias daqui. Durante o ano de 2023, a Justiça Gaúcha expediu 175.053 medidas protetivas para mulheres vítimas de violência no Rio Grande do Sul. Esses dados dão uma média de 479 medidas protetivas por dia. As informações foram divulgadas pela GZH, com dados da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado. Ainda conforme a reportagem, o número registrado em 2023 é 28% maior que o registrado em 2022. Para saber mais sobre essas medidas protetivas, nós conversamos com a advogada Maite Bakalarski, a qual também integra o Conselho Municipal da Mulher. Bem, então, Maite Bakalarski, advogada e também conselheira do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Bem, Maite, para começar, eu gostaria que você explicasse, perante a lei, o que é considerado violência doméstica. Bom, inicialmente nós precisamos contextualizar o que é a violência doméstica, Porque aqui no Brasil, até o ano de 2006, nós não tínhamos uma legislação específica que tratasse sobre a violência cometida especialmente contra as mulheres. Então, foi no ano de 2006 que foi elaborada a lei que nós conhecemos hoje como Lei Maria da Penha. Essa lei, então, ela busca coibir a violência doméstica e proteger as mulheres que são vítimas da violência doméstica em território nacional. Lembrando, então, que o artigo 5º, ela vai nos pontuar um conceito, do que se trata exatamente a Lei Maria da Penha. Então, o artigo 5º, ela vai nos trazer que a violência doméstica e familiar, ela busca, então, proteger a mulher de qualquer ação, e também qualquer omissão que ofenda a sua integridade física, a sua saúde corporal e que lhe cause tanto a morte, quanto uma lesão, quanto um sofrimento físico, psicológico, patrimonial, sexual e moral. Obviamente que nós temos essa violência física, que é quando a saúde corporal da mulher é atingida, mas também nós vamos ter a violência psicológica, que é aquela violência mais presente quando nós falamos em violência contra a mulher, porque ela é aquela violência que é invisível, que ela acontece só da porta para dentro e que só a própria vítima sabe o que ela passa, o que ela enfrenta. Ela vai ser qualquer conduta que ofenda esse bem-estar moral e psicológico dela e também que interfira na sua autoestima, no seu poder de decisão, na sua liberdade de ir e vir, quando a vítima é constrangida, ameaçada, manipulada. Tudo isso nós podemos enquadrar como a violência psicológica. Aí nós vamos ter também a violência sexual, quando a mulher sofre aí algum tipo de abuso ou ela é obrigada ou constrangida a presenciar ou praticar algum ato, E a violência patrimonial, que é quando aquele agressor, ele retém ou ele destrói documentos ou então objetos de uso pessoal da vítima, como roupas, maquiagens. Também se aplica para instrumentos de trabalho, quando a vítima, por exemplo, usa o seu celular, o seu notebook, ou quando ela usa produtos para venda e esse agressor, então, danifica, esses produtos, então pode ser aplicado aí a violência patrimonial. E por fim, essa violência moral é qualquer conduta que seja caracterizada como calúnia, difamação. Lembrando que hoje em dia está muito em voga essa discussão da violência virtual, que é espalhar nudes sem o consentimento, então isso pode ser enquadrado ali como a violência psicológica. Mas aí nós também vamos ter aquela violência
contra a mulher, nós temos o resultado morte. Aí, isso nós vamos tratar então como feminicídio, que foi uma alteração que teve, na verdade, no artigo 121 do Código Penal, em 2015, porque antes o assassinato de mulheres eram tratados como homicídio, né? E aí a pena ali, salvo alguma qualificadora, a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Mas com a introdução do feminicídio no Código Penal, entrou como uma qualificadora e nós tivemos um aumento dessa pena enquanto qualificadora de 12 a 30 anos. Nós temos que ter em mente que a lei sempre vai visar proteger a mulher independente do sexo biológico dela, mas cuja identidade de gênero seja feminino. Maite, em relação às medidas protetivas, como as mulheres podem solicitá-las? Elas precisam ser casadas com os agressores? Primeiro, vamos entender aí o que são essas medidas protetivas. A lei, ela nos traz diversos aspectos, né? Nós temos o caráter preventivo, o protetivo, o punitivo. Então, um dos mecanismos que a legislação vai nos trazer é o que nós chamamos de medidas protetivas de urgência, que é quando a mulher está inserida em um contexto de violência doméstica. Essa violência, ela precisa ser coibida pelo Estado, né, através das suas autoridades, e uma vez que a segurança, a vida, uma vez que essa mulher se encontra em uma situação de risco, de perigo, de vulnerabilidade e a vida dela esteja em perigo, podem ser solicitadas então pela vítima as medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas, elas podem ser feitas pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou então diretamente em uma delegacia de polícia. Não é obrigatória a presença do advogado, né, embora seja recomendado. Uma vez que é feito, né, vai ser tomado depoimento para contextualizar e esse pedido vai ser encaminhado ao Poder Judiciário, certo? E aí o juiz, ele vai ter um prazo que a própria lei coloca, que é um prazo de 48 horas, para o juiz analisar se é o caso de deferimento ou indeferimento dessas medidas protetivas em proveito da vítima. Essa violência contra essa mulher, ela pode ocorrer num simples relacionamento amoroso, né? Um namorado, ou então ela pode ter uma união estável e essa agressão ser cometida pelo seu companheiro, né, dentro dessa união estável, ou então pelo esposo, né, pelo marido, para aquelas pessoas que são casadas formalmente no civil. Só que esse relacionamento, ele não precisa ser necessariamente contemporâneo, né? Pode ser um relacionamento que já terminou e esse crime então ser cometido pelo ex-companheiro, pelo ex-marido, e então a vítima pode sim fazer o pedido de medidas protetivas, comunicar à autoridade policial a situação de violência doméstica que ela vive, independente dela se encontrar em um relacionamento no momento ou essa violência ser decorrente de um relacionamento que já terminou. Bem, Maite, de 2022 para 2023 foi registrado, né, no Rio Grande do Sul um aumento no número de medidas protetivas de solicitação. Como você avalia esse aumento? De fato, os números de registros, eles cresceram. E aí nós temos que analisar uma situação que é bastante crítica, porque ainda, embora os registros tenham crescido, muitos deles não são levados aos conhecimentos das autoridades, né? Uma grande porcentagem de mulheres que sofrem a violência, elas não denunciam ainda, por várias questões sociais, mas é uma pergunta bastante complexa e é uma resposta também muito complexa. Porque, de um lado, nós temos uma das legislações de combate à violência doméstica que são consideradas uma das melhores legislações do mundo. Mas, de outro lado, nós temos números que não param de crescer. Números de mulheres que continuam sendo vítimas de violência doméstica, independente de nós termos uma das melhores legislações sobre esse tema do mundo. Isso tudo é uma herança estrutural que nós temos, né, que é uma herança machista, que é aquilo de que a mulher ainda é vista pela nossa sociedade como um objeto de posse e de poder do homem, né? Então, enquanto a sociedade sexualizar dessa forma a mulher e objetificar a mulher dessa forma, enquanto nós não valorizarmos a mulher tanto no ambiente do trabalho, dando remunerações iguais,
quanto aquele trabalho invisível da mulher dentro dos lares. Obviamente que o papel dos governos, o papel do Estado, enquanto provedor e quem promove essas políticas públicas é essencial, mas também é essencial da nossa parte enquanto sociedade também fazermos a nossa parte. Segundo informações do Instituto Maria da Penha, o ciclo da violência se divide em 3 fases. A primeira fase é o aumento da tensão, seguida pelo ato de violência e, por fim, a terceira fase é a do comportamento carinhoso, também conhecido como lua de mel, a fase do arrependimento. Porém, um tempo depois, o ciclo recomeça. Nós vamos ouvir agora o depoimento de uma espectadora que aceitou conversar com a TV daqui sobre o relacionamento abusivo que ela teve durante a adolescência. Eu tinha 14 anos de idade quando eu iniciei o relacionamento. Meu namorado da época era um ano mais velho que eu. Ambos estavam iniciando no ensino médio, então era para ter sido um relacionamento de criança, de adolescente. Algo leve, algo legal para se lembrar, mas foi um dos maiores traumas da minha vida. Ali com alguns meses já de namoro, veio a primeira pressão pela relação sexual. Eu era virgem, nunca havia me relacionado com ninguém, nunca havia tido um namorado antes. E eu não sabia exatamente o que fazer, não estava pronta, mas eu fui convencida de que eu havia instigado a vontade de ter relação nele. E aí aconteceu o meu primeiro abuso, o abuso sexual. Eu fui obrigada a me relacionar, foi algo muito traumatizante para mim, e que aconteceu mais de uma vez. Eu fiquei nesse relacionamento por 2 anos, e dentro dele eu tive diversos abusos, psicológico, a violência verbal, a violência física, o abuso sexual. A violência psicológica ela veio desde o início. Eu era convencida todos os dias que eu não era uma pessoa boa o suficiente, que eu era muito feia, que eu era muito magra, que a partir do momento que eu me relacionei com ele, ninguém mais ia me querer, porque eu estava suja, eu me sentia suja. E ele me convenceu disso. Foram 2 anos que eu fui convencida disso tudo. Tudo que acontecia, ele me colocava como culpada. Eu era a grande vilã da história. Depois de um tempo, começou o abuso físico. Eu morava com os meus pais na época e eu era ameaçada, que ninguém deveria saber do que acontecia no meu relacionamento. Para as pessoas por fora, eu tinha um relacionamento perfeito. Os meus pais acreditavam nisso, eles notavam que eu estava estranha, notavam algo de diferente na nossa relação, mas eu dizia que estava tudo bem. Eu era orientada a dizer que estava tudo bem, senão eu apanharia mais. E seguiu por bastante tempo. Eu não podia olhar para ninguém na rua, que eu era violentada verbalmente, muito. E quando eu chegava em casa, eu apanhava muito. Eu lembro de uma época que eu tava com uma doença na boca e a ferida tava cicatrizando. Porém, eu apanhei tanto naquele dia que a ferida voltou a ficar aberta. Eu lembro de sair do quarto e a minha mãe perguntar o que aconteceu. E eu dizer que havia apenas machucado, cutucado, arrancado a casquinha da ferida. Eu era orientada a dizer pros meus pais e pras pessoas que quando aparecia algum hematoma, eu havia me batido em algum lugar. Na porta do guarda-roupa ou na parede. E aí começou a desconfiança, porque as pessoas sabiam, mas ninguém nunca falou nada. Na escola, as pessoas sabiam. Mas eu achava que eu nunca conseguiria sair, que eu dependia dele. Eu me tornei dependente emocional dele. Mas ao longo do tempo, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a discordar dele, aí eu apanhava mais. E a cada traição que eu ia descobrindo ao longo dos 2 anos, eu questionava. E eu era colocada como uma louca. Eu fui rotulada de louca, de paranoica, de obcecada. Vários rótulos foram colocados em mim. E eu sempre me tornei a ruim da história, sendo que eu era a grande vítima. E quando eu notei que tinha algo de errado nisso tudo, eu tentei começar a sair. Eu percebi que o que ele falava já não estava fazendo mais efeito. Eu comecei a olhar a situação. Era como se eu estivesse num rio nadando para tentar sair de algo e sentia que alguém me puxava para baixo. Foi um período muito difícil da minha vida. Eu contei com vários profissionais logo que eu terminei o relacionamento. Mas antes de tudo terminar, quando eu estava percebendo que eu já estava acordando daquele transe, porque parecia uma realidade muito diferente. Quando eu comecei a acordar dessa realidade e notar o que estava acontecendo comigo, eu comecei a ver muito na internet sobre abuso, relacionamentos tóxicos, e foi aí que eu percebi que eu estava em um. E eu comecei a tentar sair daquela situação. Foi quando ele percebeu que eu estava acordando. Aí ocorreu a minha primeira tentativa de homicídio. Ele tentou me matar 2 vezes, e nas 2 vezes os familiares me acudiram. E foi aí que eu trouxe à tona todas as histórias, tudo que acontecia comigo, a minha família ficou sabendo. Foi uma revolta muito grande, mas ninguém fez nada, por pedido meu. Na época eu ainda sofria ameaças, que se eu contasse pra alguém ou se eu denunciasse, eu iria sofrer as consequências. Então na época eu não denunciei, eu fiquei calada. Foi a época que eu mais senti dificuldades de sair de onde eu tava, eu tive muito medo. Também porque ele era muito jovem. Eu coloquei na minha cabeça que ele era muito jovem e eu não queria estragar a vida dele. Mas depois de mais velha, com mais maturidade, eu percebi que eu não deveria ter pensado assim. Hoje eu denunciaria. Hoje eu não aceito mais a mesma situação que eu passei. Foi um período muito difícil da minha vida. Eu tive a minha inocência tirada aos 14 anos contra a minha vontade. A minha juventude eu perdi. Eu me tornei mulher muito cedo. Com 14 anos eu já tinha passado por muita coisa. Aos 16 eu passei a pior dor da minha vida, que foi quando eu tentei
me suicidar. Eu já não aguentava mais a situação, eu não sabia mais o que fazer, eu não podia contar pra ninguém. Então eu pensei em acabar com a minha vida. Foi aí, esse período da minha vida, que eu também desenvolvi uma relação com Deus. Foi aí que eu mais sentia fé, e eu decidi que eu precisava sair daquilo. E consegui sair. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Bem, e como quebrar esse ciclo de violência? Estamos aqui com a psicóloga Thaís de Vargas. Bem, Thaís, para começar, qual é a dinâmica desse ciclo dentro dos relacionamentos? Como ele começa, como ele se desenvolve? Olá a todos. Primeiro que é um assunto assim muito polêmico, muito sensível, né? E eu acho muito interessante da gente estar aqui para conversar sobre isso. Então, assim, como que começa? Na verdade, ele nunca começa com um soco, com algo que aparece, né? Quase sempre o abusador, e aí a gente vai usar o abusador mais na figura masculina, porque a maioria, né? Não que não existam mulheres abusadoras, porque existem, mas para ficar mais fácil. Então, quase sempre se apresenta como o príncipe encantado, aquele que vai me salvar, aquele que está me trazendo tudo aquilo que eu sempre sonhei, e normalmente também de uma forma muito rápida, assim. Hoje em dia se fala em love bombing, né? Então, assim, é quase que uma explosão de amor, e isso encanta a mulher, né? Isso encanta a vítima, né? Porque também pode ser homem. Mas essa dinâmica, então, traz isso, a figura do príncipe, e começa sempre de uma forma muito sutil, quase sempre se começa pela violência psicológica, né? Pode chegar sim à violência física, mas não necessariamente. Tem muitos casais que vivem apenas sob, né, o manto sutil da violência psicológica. Bem, Thaís, e existem sinais que uma mulher vítima de algum tipo de violência ela apresenta? Sinais assim que podem ser percebidos por pessoas de fora? Sim, existem sinais, né?
dificilmente vai ser aquele sinal, pelo menos no começo, vai ser aquele sinal externo do rosto que a gente vê, né, nos braços, enfim. Quase sempre, como a violência começa com a psicológica, quase sempre tu vai ver uma mudança no comportamento daquela mulher. Então ela começa a mudar até a roupa, porque de repente ele diz assim, tu tem certeza que tu vai com essa roupa? Eu acho que tal roupa fica mais bonito, acho que tu vai se sentir mais confortável se tu for com uma roupa que não é decotada, que não é curta, né? Então, assim, ó, são esses joguinhos que vão literalmente, assim, ó, apagando a mulher. É como se fosse tirando o brilho da mulher, porque ela vai deixando de ser ela. Então, ela vai convivendo com aquele abusador e ela vai pisando em ovos. Muitas vítimas usam exatamente esse termo. Thaís, eu ficava pisando em ovos porque, assim, ó, qualquer coisa era motivo para uma briga. Então, assim, eu cuidava o que eu ia vestir, eu cuidava a maquiagem, porque ele dizia que a beleza natural é muito mais bonita. Então ela começa a ficar mais deprimida e uma das características também é justamente a questão do controle. O abusador, ele começa a cortar os laços daquela mulher. Então ela para de ir na ginástica, ela para de ir na academia, porque ele diz, fica comigo, né? Porque no começo é sutil, é bonitinho. E uma coisa muito importante, assim, da gente ter em mente é que nós mulheres, as pessoas muitas vezes têm uma noção errônea, equivocada de que o ciúme é um sinal de que me ama, e não é, né? Algo assim, ó, simples, quando é falado, quando é conversado, ok, mas quando é algo muito velado e parece um jogo, uma manipulação, né? Como aquelas frases que a gente ouve das vítimas. Tu tem certeza que tu vai ir? Tu podia ficar comigo, né? Fica aqui comigo hoje. Não vai na tua aula, não vai em tal lugar, né? Então começa assim, e a mulher, nós, né? Aqueles que têm essa visão de que acha bonitinho, né? É porque ele me ama, é porque ele quer ficar comigo. Então, assim, a mulher começa a podar isso, ela começa a se isolar, e aí a família, os amigos, quem está percebendo isso pode, acho que deve, né? Dizer isso para essa mulher: olha só como tu tinha uma vida totalmente ativa antes e agora a gente não te vê mais sair, não te vejo mais na rua, o que tu anda fazendo, né? E muitas vezes isso ainda não é suficiente para ela ver que ela que ela mudou totalmente a vida dela, que ela tá nessa situação, assim, até com características de depressão, porque ela vai perdendo a identidade dela, né? Tudo em prol desse relacionamento, tudo em prol dela buscar aquele príncipe que no início parecia incrível e maravilhoso, e que na medida, né, que o tempo vai passando, ele vai mostrando a verdadeira face, digamos assim, e vai manipulando e controlando e diminuindo essa mulher. Thaís, e por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo? É difícil de sair, principalmente porque o abusador, ele acaba com o psicológico da vítima. E ele vai diminuindo, né, com o tempo, tudo que era maravilhoso tem um peso. Então, ele realmente começa a diminuir a mulher, dizendo que ela tá feia, que ela tá gorda, tirando principalmente a capacidade. Eu já ouvi algumas vítimas dizerem assim: Thaís, cansei de ouvir que jamais eu ia sair, que eu ia encontrar, que nenhuma outra pessoa ia me querer, que jamais eu ia encontrar uma outra pessoa que fizesse o que ele fazia para mim, sendo que o que ele fazia para mim era quase nada, né? Porque acaba que a mulher vai tentando dar conta de um monte de coisa para manter a paz no seu lar, e nada é suficiente, nada vai ser suficiente. Então é importante, tem um livro de uma psicóloga que diz, né, que se dói não é amor, se causa dor não é amor. Então é muito importante isso, assim, e é difícil sair por isso, porque ele ferra o emocional da vítima, porque ela fica buscando aquele príncipe encantado do começo, que não vai voltar,
e muito também porque ela se culpa, porque ele joga isso para ela. Ele diz, tá vendo, ó, eu te bati porque tu fez tal coisa, foi tu que me tirou do prumo, foi tu assim, ó, que fez eu agir desse jeito. E a mulher muitas vezes vai realmente acreditando naquilo, acreditando que ela não vai encontrar ninguém melhor, acreditando que ela sozinha ela não consegue. Então é difícil por isso. Para a gente finalizar, qual é o primeiro passo que a mulher que quer quebrar esse ciclo da violência ela deve ter? O que ela pode fazer? O primeiro passo, a gente diz que é a mulher olhar para ela, né? Com compaixão, olhar para ela e ver que ela não merece isso que ela está passando, é começar a buscar esses materiais, ler um pouco mais. Se vocês têm, se a mulher tem alguma dúvida de que o relacionamento dela é tóxico, que ele é abusivo, é importante dela buscar materiais, porque o mais difícil é identificar, não, realmente isso que ele está fazendo comigo é sim um tipo de violência. E além disso, né, acho que o mais importante é o apoio dos amigos, é o apoio da família que diz, não, olha, vem pra cá, traz as crianças que a gente dá um jeito, né, onde come 3, come 4, come 5, come 6, então assim, ó, se a mulher tem um apoio, e se ela consegue ver que realmente tudo aquilo que ela passa é um tipo de violência e ela não precisa passar por isso, ela não merece, né? Ninguém merece. Então, a partir disso, quando a gente tem um apoio, quando a gente tem o conhecimento do que é, do que são as diversas maneiras, né, de violência que existem, muitas, né, de moral, psicológica, patrimonial, sexual, né, a coisa que nos falava antes, que a mulher, mesmo casada, não precisa ceder, né, à relação sexual. Então, assim, tem muita coisa que precisamos conversar. Bem, estamos aqui com a titular da Delegacia de Polícia de Proteção ao Grupo Vulnerável, a DPPGV, situada aqui em São Luís Gonzaga, a delegada Tânia Regina Bratz. Bem, delegada Tânia, para a mulher que deseja denunciar casos de violência, como ela deve proceder? Nós temos, então, mais de uma alternativa. A denúncia pode ser feita direto na nossa Delegacia de Pronto Atendimento, que é aqui no mesmo prédio, só que na General Portinho, né? Ela chega ali no balcão da delegacia e faz o registro de ocorrência. Ou então, ela pode fazer a denúncia através do Disque 100 ou do Disque 180, que da mesma forma essa ocorrência chegará até nós, na DPPGV, para nós iniciarmos as investigações. Quando do registro de ocorrência na DPPA, vai ser perguntado a ela se ela tem interesse em solicitar as medidas protetivas de urgência. Então, já nesse primeiro momento, ela tem o direito de escolher se ela quer essas medidas ou não. Também, no momento do registro de ocorrência, há uma diferença dependendo do delito. Se for, por exemplo, lesão corporal, a vítima ela não é ação penal pública incondicionada, então ela não vai ter o direito de escolher se ela quer processar ou não o agressor. Nós vamos instruir o procedimento de qualquer forma. No entanto, se for, por exemplo, ameaça, vai ser questionado para ela se ela quer dar continuidade ao procedimento. Registrada a ocorrência, pedidas medidas ou não, chega até nós aqui na DPPGV. Aqui nós instauramos um procedimento que vai levar um número, o qual vai ser depois lançado no sistema que vai ter acesso ao judiciário também. Aí nós fizemos toda a investigação, depoimento de testemunhas, verificação da existência de câmeras de monitoramento, vamos verificar, no caso de lesão corporal, se tem laudo médico, se restou provada a lesão. Então, é uma investigação, é dado uma continuidade àquele primeiro registro de ocorrência em todos os casos que a vítima
disser que quer representar, ou nos casos de ação penal pública incondicionada, a equipe vai trabalhar em cima desse procedimento, fazendo todas as diligências que são necessárias. Então, vamos falar um pouco mais sobre a dinâmica de trabalho aqui da DPPGV. Essa questão da mediação de conflitos que a senhora havia comentado, como funciona? Nós temos o Mediar, que é um programa em nível de Estado da Polícia Civil, onde a gente faz a mediação entre as duas pessoas, duas partes que estão conflitantes. É um acordo de respeito mútuo. Se houver esse acordo, não vai ser dado continuidade ao processo. Nós só encaminhamos ao Poder Judiciário para que seja homologado pelo juiz. Eu acredito muito nesse trabalho da mediação, porque eu acho que muitas vezes o que está faltando é um diálogo com alguém mediando essa discussão. No entanto, nos últimos meses a gente tem diminuído muito esse trabalho, esse programa aqui na DPPGV, dada a dificuldade face ao acúmulo de procedimentos. Veja bem, em 2022 eu fiz uma análise das medidas protetivas e nós tínhamos uma média de 20 a 25 pedidos de medidas por mês, né? Este último ano, 2023, nós tivemos 389 pedidos de medidas. Talvez algumas destas não foram deferidas, mas foram solicitadas e geraram um procedimento. É na média, mais de uma solicitação por dia, né? Então, aumentou muito o número de registros. E veja bem, nós estamos conscientes de que uma grande parte destes casos de violência doméstica ainda não chegam ao nosso conhecimento. Então, esse número é muito maior. Bem, então, na sua experiência como delegada, atuando nesses casos, o que seria necessário para enfrentar de maneira mais efetiva a violência contra as mulheres, para enfrentar a raiz desse problema? Tanto tempo trabalhando, 25 anos exatamente na Polícia Civil, muito se evoluiu a legislação. No entanto, eu ainda me questiono o que está faltando para nós vencermos essa situação tão difícil, porque impacta no bem-estar de uma família, no bem-estar da localidade, do município. Isso tem um impacto muito grande, a violência dentro dos lares. Vai repercutir nas crianças, vai repercutir nos idosos, enfim. Eu não cheguei a uma conclusão, mas uma coisa é certa: nós não estamos atacando da maneira correta. Eu penso que nós olhamos para a violência de gênero de uma forma única, quando cada caso é um caso muito diferente. Nós temos situações de violência doméstica em decorrência de vícios, né? Então, nós vamos partir que é um problema de saúde. Nós temos violência de gênero em decorrência de questões psicológicas, também um problema que tem que ser tratado na saúde. Nós temos violência de gênero decorrente de questões materiais, o apego, né? Enfim, são várias as origens, as causas da violência doméstica. Então, nós não podemos olhar só naquela questão do patriarcado, dessa questão cultural. Eu acho que mudou muita coisa e nós precisamos investir muito na saúde mental, na educação, né? Na formação, porque nós temos jovens de 14, 15 praticando violência doméstica, seja contra as mães, seja contra as namoradas. Então, é uma geração jovem que está aí com acesso a toda e qualquer informação e continua
praticando os mesmos atos. Então, tem alguma coisa que tem que ser revista. E eu acredito muito que tem a ver com a análise individual do ser humano, o ser integral, ele ser visto como um todo, e investir nisso. Não tenha medo de sair de um relacionamento abusivo que tem te causado dor e sofrimento, tanto físico quanto mental. Além do amor que expressamos ao outro, o principal é cultivar também o amor por nós mesmas, o amor próprio. Hoje eu consigo falar abertamente porque eu tive uma rede de apoio muito grande da minha família, de profissionais que me auxiliaram, que me ajudaram a superar os traumas que aquele relacionamento me deixou. Hoje eu sou uma mulher que viveu essa situação. Mas se eu pudesse dizer para as meninas mais jovens, o conselho que eu daria a mim mesma quando tinha 14 anos era escolher melhor com quem me relacionar. A vida é algo tão precioso. Saber com quem dividir a vida da gente é algo que precisa ser pensado com muito cuidado. Hoje eu sou uma mulher muito madura, eu me reconheço. Tudo que eu passei serviu para um grande aprendizado. E eu tenho como propósito de vida não deixar que outras meninas passem pela mesma situação que eu. Então, escolher a pessoa que vai entrar na tua vida, que vai entrar na tua intimidade, é um dos maiores conselhos que eu diria. Escutem os pais. Quando os pais falam que aquilo talvez não seja tão bom para ti, analisem, pensem no futuro de vocês. Eu não escutava os conselhos que me davam, porque eu pensava que eu sabia de tudo. Quando me diziam, 14 anos é uma idade muito nova para namorar, eu dizia que não. Talvez se eu tivesse escutado todos esses conselhos, hoje eu não estaria aqui. Eu agradeço todos os dias por ter tido a chance de viver mais uma vez, para poder contar tudo que eu passei. Foi algo muito difícil, mas que eu decidi transformar em aprendizado. Então, foi algo que me marcou muito e vai estar sempre marcado no meu íntimo, no meu interior. Hoje eu consigo falar melhor sobre isso, eu consigo pensar melhor sobre isso e consigo tirar as coisas boas que eu aprendi com tanto sofrimento. Mas eu quero pedir para todas as mulheres, vítimas, quem estiver passando por essa situação, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de procurar a polícia. Hoje a nossa vida é muito preciosa para largar na mão de qualquer pessoa. Se você está passando por uma situação como a minha, ou que se encaixa na violência doméstica, denuncie. Hoje a Lei Maria da Penha nos ampara. Então, não fique sofrendo. O Notícias Daqui retorna na próxima quarta-feira, às 20h30. Até lá!